Bom dia a todos. A gente volta a trabalhar a parte de fotometria, que a gente iniciou na semana passada com representações de imagens, né? A gente viu uma introdução a imagens, de como ela ocorre na natureza e como é que é representado isso no computador. E a gente passa a ver hoje um pouquinho mais sobre isso, mas relativo à parte de luz e cor, né? A princípio são coisas diferentes, mas em CG a gente vai ver como é que a gente, na aula que vem, a gente vai fechar esse assunto e a gente vê como é que se representa luz e cor, como é que elas ocorrem, né, na natureza, na aula de hoje, e na aula que vem, como é que a gente passa isso, né, para dentro das imagens que a gente viu na aula passada, ok? Então, a gente vai tentar entender a luz hoje, incluindo um pouquinho só, né, de como é que ela ocorre dentro de câmeras, né? Como é que os seres humanos percebem a luz, como é que a gente representa no computador e alguns dos espaços de cores, né, que a gente chama assim, utilizados para isso, ok? Então, eu já havia colocado algo similar a isso aqui para vocês, alguns objetos, uma luz, e no caso lá eu coloquei um sistema de lente e uma imagem, né? Mas aqui agora vamos entender como é que ela ocorre na natureza, ok? Então, por isso que a gente trocou aqui aquele sistema de câmera por um olho humano, ok? Vamos entender um pouquinho mais disso, tá? Quando a gente vai para uma câmera, a gente tem, na verdade, lá são 3 sensores do tipo CCD, né? Charge Coupled Device. Coupled é de acoplado mesmo, é que eles estão... tudo junto, né? Por isso é que inclusive, ocorre o que se chama de crosstalk, né? Em engenharia elétrica, em processamento digital de sinais, acho que você já deve ter ouvido essa palavra, que é quando está tão junto que um interfere no outro, né? Ok? Então, o valor que tem num sensor, num dos sensores, ele é afetado pelo valor dos vizinhos. Esse coupled vai influenciar nisso, ok? Bom, em suma, o que ocorre é que a gente tem lá 3 matrizes, né? 3 arrays de sensores, e cada um desses é sensível a verde, vermelho e azul, né? Então, na verdade, eles medem qual é a intensidade de cada uma dessas cores que está vindo, né, do ambiente e transforma isso em energia luminosa, tá? Claro, hoje em dia, a maioria das câmeras, ainda existe algumas outras que são as analógicas, né, mas a maioria das câmeras são digitais. Então, essa energia luminosa, ao invés de ela ser codificada num sinal, né, num sinal analógico, ela já é transferida de forma, já se transforma em digital. Né? Significa, são dados valores, né, entre 0, normalmente a gente entende assim, entre 0 e 255 para cada uma dessas 3 cores aí. Né? Então, é mapeado 0,5 volts, que normalmente esses sensores, eles são, a amplitude dele está nessa faixa entre 0 e 5 volts, né? E aí daí ele se transforma em digital, por algum conversor, né? Aí, estando em digital, a gente consegue jogar para dentro do computador, para números, né? Então, antigamente a gente tinha entradas analógicas, né? Até hoje existem algumas câmeras assim, elas são bem rápidas, não precisa essa conversão no final, né? E às vezes em algumas aplicações elas ainda são utilizadas, ok? Bom, isso é como ele está lá nas câmeras, né? Então, a diferença básica entre analógico e digital é que analógico gera um sinal, né, na saída, ok? E o digital, ao invés de gerar esse sinal na saída, ele já é convertido
em valores, né? E aí você tem a imagem codificada através de valores para cada uma das posições da matriz, né? Você tem um valor para R, um valor para G e um valor para B. No analógico, normalmente, a gente tinha, né? Hoje em dia não tem mais fitas VHS, tinha fita Super 8, não sei o que elas conseguem salvar em formato analógico. Então, ali ela tem é magnetizável, né? E você, através dessa magnetização, você consegue guardar lá o sinal em forma analógica, de maneira que você podia pegar essa fita depois e sair passando um sensorzinho em cima dela que conseguia ler novamente para você jogar na memória do computador. Bom, isso acabou hoje em dia, não se tem mais câmeras que salvam, né? Quase não se tem mais câmeras que salvam em formato analógico, mas tem as que transmitem ainda em formato analógico. Transmitem através de cabo ou através de... Então, ainda existe esse tipo de câmera, né? Ok? Mas, em suma, a diferença é isso. O sinal analógico, ele também é codificado, só que ele é codificado em forma de sinal, né? Ok? E no digital, não. No digital, ele é codificado, mas para valores. Então, aí você tem números, né? É transformado em números. Ok? Então, por exemplo, quando a gente vai para a televisão digital, o sinal que ela transmite é analógico. O sinal que transmite a informação na televisão digital, ele é analógico. Só que ele está transmitindo números, né? Ao invés de ele transmitir direto o que seria reconstruído. Transmite números, depois, aqui do outro lado, com isso você não perde qualidade. Tá? Da maneira como você transmite, claro, se você perder, você perde tudo. Esse é um problema na televisão digital, que às vezes quando a imagem sai, ela desaparece. Mas já na analógica, não. Quando você transmitia na analógica, na verdade você transmite o sinal em si. E por isso que tem perda. Por isso que tinha, né, aqueles chuviscos, o famoso chuvisco, né, na televisão digital. Ok? E normalmente essa transmissão em analógico, mesmo codificada, haviam codificações diferentes. Então, por exemplo, quando a televisão nasceu, alguém foi lá e criou uma maneira de codificar o sinal dela para poder transmitir, né? E aí isso começou a gerar várias padronizações de transmissão. Como a gente tem lá nas imagens, na hora de salvar ela, a gente tem vários formatos. Aqui também a gente tem alguns formatos diferentes. Tá? Então, por exemplo, o NTSC, ele é o formato americano, né, de transmissão. A gente tem o PAL-M é o formato argentino, a gente tem o SECAM, que é o formato europeu, é França, né, mas ele é um modelo francês. A gente tem o PAL-M, desculpa, é brasileiro, né, o PAL que é argentino, ok? E aí a gente tinha que fazer, quando a gente comprava uma televisão nos Estados Unidos, trazia para o Brasil, a gente tinha que ter um transformador, né? Um aparelhozinho que a gente colocava, transformava de NTSC para PAL-M, para a gente poder utilizar aqui no Brasil. Senão a gente não conseguiu usar uma TV que vinha dos Estados Unidos. Isso na época que TV era um item, né? Muito caro, que poucas pessoas tinham TV em casa. Então, até para assistir TV não podia trazer direto dos Estados Unidos, tinha que ter uma conversão, né, no meio. Bom, basicamente a diferença aí é como são transmitidas as linhas e as colunas, o que diverge entre esses formatos. Não vou entrar nos detalhes, os interessados depois vão para lá e vejam isso. Mas só para diferenciar essa questão do analógico e com o digital, ok? No nosso caso, a gente está tratando de imagens, né? Ok? E precisa entender como é que a luz ela chega nessas imagens, ok? Então, luz, se a gente for lá na natureza e pegar ela e tentar modelar ela fisicamente, ela vai ter um conjunto aí de equações. Tem outras, né, além dessas aqui.
equação de onda, não sei se todo mundo se lembra, S igual a S0 mais V0, não tem lá uma equaçãozinha, né? Tem um WT, que é o S0 é a fase inicial, né? E assim vai, ok? Então, luz, como ela ocorre na natureza, a gente prefere entender ela dessa segunda maneira aqui, para nós é mais fácil. Mas tem outros que preferem entender ela como partículas, né? Partículas sem massa, ok? Provavelmente seja assim, né? Que ela ocorre, os físicos estão partindo mais para essa primeira opção aqui do que essa segunda. Mas como eletromagnetismo, a gente consegue modelar ela muito bem também, tá? E é como foi modelada para que possa, né, ser utilizada na eletroeletrônica e na computação também, né? Ok? Então, o que significa isso? Pô, se luz é onda, e eu tenho aqui um lambda é comprimento de onda, se vocês se lembram lá do ensino médio, né? Pô, significa que o lambda começa aqui, né, no início da onda. Se eu sair medindo quantos metros eu tenho até chegar na mesma posição no início da próxima onda, eu vou ter o comprimento, né, que é o que a gente chama de lambda, né? Ok? Se eu pegar de crista até crista, eu tenho comprimento também. Legal. O que acontece se eu diminuo esse comprimento de onda? Diminuindo esse comprimento de onda, eu vou estar produzindo luz ainda. Se isso era luz antes, ele continua sendo luz agora, né? Ok? Diminua mais ainda, você ainda tem luz. Só que agora o que acontece é que você passa a ter luzes de cores diferentes, ok? Então, o que realmente muda a cor é a mudança no comprimento de onda. Tá? Claro, mais iluminação ou menos iluminação, eu posso entender como uma onda mais alta, né? Ou amplitude, né? Maior ou menor da onda. Ok? Tem essa outra parte também, né? Que o quanto eu tenho de luz vai estar refletido aí. Ok? Mas luz é isso. Pô, legal. Então, se eu pegar uma corda e começar a balançar essa corda e produzir onda com essa corda, se eu tiver uma mão de super-homem, né? Num dado momento, a minha corda vai vibrar tão rápido que ela vai se transformar em luz. Eu não vou conseguir enxergar mais uma corda. Eu vou estar enxergando, e aí eu vou conseguir variando, né? Também batendo muito mais rápido, eu vou conseguir transformar, chacoalhando, né? A mão muito rápido, eu vou conseguir transformar ela em luz. Se a física explica dessa maneira, então fisicamente isso é possível, né? Só que, é claro, eu não tenho uma pessoa ou alguma coisa que consiga, a corda vai arrebentar antes de chegar muito antes, né, de chegar lá, ok? Mas vocês podem fazer esse paralelo aí para entender realmente como é que a luz ocorre na natureza. Legal. Então, comprimento de ondas, se eu aproximo uma crista da outra, eu diminuo o comprimento de onda. Diminuindo o comprimento de onda, eu estou aumentando a frequência. Então, diferenciando a frequência, né, que é o inverso do comprimento de onda, eu também tenho cores diferentes, né? Ok? De fato, né? Aí a gente tem embaixo na figura, a gente tem ondas com comprimentos de ondas menores, né? E a gente tem outras ondas lá perto do azul, né? Com comprimento de ondas maiores, ok? Bom, equaçõezinhas aí de luz, a primeira delas é a energia de onda, acho que vocês já devem ter visto ela lá atrás, né? Tem uma tal de constante de Planck aí, um fator H, né? Que acho que vocês já ouviram falar também. A gente não vai entrar nisso não, mas só para vocês saberem que se fosse pegar, né, para ver mais uma vez onde é que entra aquela tal da aproximação que eu sempre digo que tem que ter para a gente conseguir fazer as coisas, né, no computador, ok? Mas teria que considerar isso tudo, né? Legal. Então, luz é radiação eletromagnética. É onda. Se é onda,
diferentes cores correspondem a diferentes comprimentos de onda. A intensidade, então, é como eu falei lá nos 3 slides atrás, a luz, né? A quantidade de luz que tem, ela é especificada pela amplitude, então. Ok? Aí, só para recordar, né, aquela equaçãozinha da frequência, que essa equação aí nos diz é que uma é inverso da outra, né? Ou seja, comprimento de onda grande, baixa frequência, comprimento de onda curto, alta frequência. Alta frequência é prejudicial ao ser humano, né? Quanto mais alto, mais prejudicial. A gente já vai ver isso na sequência. Então, legal. Tudo que a gente enxerga é onda. E aí, variando o lambda, né? No que a gente enxerga, a gente consegue fazer cores diferentes. E o que a gente enxerga? A gente enxerga apenas uma pequena mesmo. Se eu pegar isso aqui e colocar em escala, isso aqui vai ser uma coisa quase que invisível, que é a quantidade de cores, né, que a gente consegue enxergar, que nossos olhos conseguem perceber, ok? Até chegar nos nossos olhos, o comprimento de onda aí inicia lá em cima, ondas eletromagnéticas, né, isso que a gente está se referindo. Então, a gente começa lá em comprimento de onda grande, né, muito grande, com ondas AM, né, FM. Aliás, a gente consegue ver que depois de FM vem TV. Então, às vezes a gente consegue pegar FM e TV, na rádio FM, na televisão também, né, dependendo. Hoje em dia não mais, que hoje em dia tudo é sintonizado já automático. Mas antes a gente tinha um sintonizador na TV para melhorar a sintonia fina, você conseguia, alterando, você conseguia pegar FM nele, ok? Que é um bem próximo do outro, né? FM, aí vem TV junto, depois vem micro-ondas, né? Micro-ondas que você tem aí no seu aparelho, na tua casa, é isso mesmo. Aí você tem o que a gente chama de infravermelho, que é uma parte considerável aqui, né? Depois vem o que a gente enxerga, ok? Alguns animais, eles conseguem enxergar mais para a esquerda aqui e mais também já entrando no ultravioleta, né? Mas nós, seres humanos, se a gente tiver raios ultravioletas, o nosso olho se deteriora, né? Tanto que a gente não pode olhar para o sol diretamente, né? Ok? E aí vem o que a gente enxerga, que é um pedaço bem pequenininho, né? Que está aí na casa dos 700 nanômetros até os 400, né? Nanômetros. Eita, é isso mesmo, tá certo. 700 nanômetros. Um nanômetro é um micrômetro, né? Ok? 10 a menos 6 do metro. Tá? Bom, aí subindo, frequência está aumentando sempre, né? Para direita. A gente entra na faixa que é mais perigosa, né? Raio-X, raios gamas e assim vai. Ok? Então, aqui frequência altíssima, né? Lá nos raios gamas. Super perigoso para o ser humano. Tá? Mas só para entender aí o espectro, né, visível, entender como é que nós somos limitados, né? A gente consegue enxergar só uma faixazinha pequenininha desse espectro. A nós e os animais, né, também, né? Ok? Na verdade, tudo que tem na natureza, ele está mais ou menos aqui dentro, né? Se observar, as plantas estão aqui no verde, né? Por aí, assim. E a gente tinha muita planta na Terra antigamente, né? Então, a gente talvez enxergue melhor por aí, na faixa do verde. Ok? Bom, aqui uma abstração, aqui inverso, né? Alta frequência do lado esquerdo, comprimento de onda pequeno, e baixa frequência do lado direito, comprimento de onda muito grande. Ok? Só para dar uma pausa, não vamos confundir esse comprimento de onda, esse espectro aqui, né, de distribuição, aliás, que eu estou falando. Esse aqui é o espectro de distribuição da energia em forma de onda eletromagnética, ok? Quando eu
vocês forem estudar processamento, ou alguém que já estudou processamento digital de imagem, o professor vai falar lá para você com uma distribuição também, mas só que essa distribuição é outra, ok? Não tem a ver com essa daqui, não. Tá? Lá está relacionado com a quantidade de pixels que você tem, quantidade de cores, né? Por exemplo, você tem dentro de uma imagem. Quantos pixels são dessa cor, quantos são dessa cor e assim por diante, ok? E não com essa distribuição que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando de distribuição como ela ocorre fisicamente, né? Distribuição eletromagnética da luz. Ok? Bom, aqui alguns intervalos aproximados, só para vocês terem ideia, né, função do comprimento de onda. Então, é milimicron, né? Eu falei micrômetro, não, é milimicron. Violeta vai de 380 a 440, e o vermelho lá embaixo, né, desse lado esquerdo, vai de 630, então o vermelho tem comprimento de onda grande, né? Então, vermelho não é perigoso, né, como a gente pensa. Quando a gente vê a cor vermelha, a gente já... né? Mas em se tratando de onda eletromagnética, vindo em direção aos nossos olhos, o vermelho não é perigoso. O azul, sim, né? E a partir do azul, lá na frente, já começam as ondas ultravioletas, né? Os raios ultravioletas, que a gente chama assim. Ok? Bom, então, se a gente pegar a luz do sol, bom, o fato é o seguinte, toda cor, ela está na natureza. Então, quando eu olho para um objeto, ele tem componentes em todas essas cores. E para determinar, para cada objeto, para cada ponto, né, ele teria uma distribuição completa dessa daqui. Se eu pego daqui do vermelho, por exemplo, e verifico quanto é que esse cara tem desse vermelho mais fraco aqui, né? Quanto é que ele tem, dá para mim sair daqui até lá e verificando o quanto, qual é a amplitude, né? Qual é a quantidade que tem de cada uma dessas cores aqui, ok? Claro, se for um objeto tipicamente verde, ele vai ter aqui, quando se aproximar dessa região do verde aqui, a onda dele vai subir, né? Ok? Mas aí depois, mas ele continua tendo componentes aqui, é isso que eu quero dizer, continua tendo componentes aqui embaixo, próximo do vermelho, né, e continua tendo componentes lá em cima também, assim como ele tem fora desse espectro. Na verdade, ele tem componentes no espectro todo, né? Tá? Para medir isso, eu preciso de um espectrômetro, ok? E repare, isso é para um ponto, né? Um ponto na cena, eu tenho que ter um espectrômetro para medir qual é a distribuição de luz qual é a distribuição de onda, né? Como é que fica a onda desse cara na natureza. Tá? Fazendo isso para a luz solar, para a luz do sol, fazendo essa distribuição para a luz do sol, o que a gente tem é um gráfico parecido com esse aqui. Ó. Tá? Parecido porque depende do local que eu tiver, ele vai ser um pouquinho mais baixo ou mais alto. Isso aqui geralmente é feito em uma região, por exemplo, eles vão na Sibéria, né? Onde não tem variação, e lá eles fazem esse tipo de experimento, ok? Então, isso aqui seria a distribuição, né, da luz, como ela vem do Sol, por exemplo, ok? A distribuição dela. Mas o que eu quero dizer é isso, é que você tem desde raios infravermelho, né, aqui está ao contrário, até os raios ultravioleta, né? Aqui foi pego comprimento de onda menor desse lado para comprimento de onda maior do lado direito aqui, ok? Então, quando a gente faz a plotagem, né, da amplitude da luz para cada uma das posições, para o Sol a gente tem isso aqui, algo parecido com isso, ok? Então, legal, então para cada ponto na natureza, que é o que, se a gente quer construir uma imagem é uma imensidão de pontos, né, 1 milhão de pontos, por exemplo, se ela tiver 1000 por 1000, para cada pontinho, se eu tiver essa distribuição aí, eu tenho a cor perfeita, como ela ocorre na natureza, do que está ocorrendo lá, ok?
Ou então eu precisaria de 1 milhão de espectrômetros aí para poder fazer a medida da distribuição, né? Está vendo que eu teria algo 3D, né? Para cada ponto, seria uma matriz 2D, um conjunto de pontos, eu teria que ter uma distribuição, que é uma outra, né? Isso aqui, pensando de maneira contínua, mas eu poderia discretizar, né? Pô, mas isso para mim é inviável. E para nós também, né? Os nossos olhos, é inviável a gente ter algo parecido com isso dentro dos nossos olhos. Tá? O som, veja, o som é diferente disso. O som, o que ocorre na natureza é muito parecido com o que a gente consegue captar. O som, ele é 1D, ele é um sinal unidimensional, né? A gente tem 2 ouvidos. Muito legal. Então, a gente consegue perceber, a gente tem 2 espectrômetros, né? Para o som. A gente consegue captar qual é para cada parte, mas para a luz é diferente, né? A luz é 2D. E aí, o que eu falei, o problema é que a gente não tem banda, né? Passante, não tem largura de banda, a gente não tem suficiente poder de processamento para poder fazer uma análise no espectro, né? De como ela ocorre mesmo na natureza. Ok? Legal. Então, como é que a gente diz que existe um criador, né? Como é que o criador resolveu esse problema no ser humano? Né? A gente precisaria de algo parecido com isso aqui. Ó. Se eu tiver, aqui eu tenho uma imagem são 4x4, 16 pixels, né? Precisaria, que é bem pouquinho, né? Ok? Como é que o criador resolveu isso? Resolveu isso criando um aparato chamado olho, né? E fazendo algumas simplificações, nas quais nós nos baseamos depois para poder botar isso rodando computacionalmente. Então, isso aqui é a fisiologia do olho humano, né? A gente tem aqui a pupila, né? Que é esse buraquinho aqui onde passa a luz. A gente tem aqui o que a gente chama de lentes, o cristalino, né? Do olho. Fica do lado de dentro Aqui a gente tem a íris, né? Que é a parte colorida no olho. Aqui na frente a gente já tem um outro sistema de filtro, né? Também, né? Bom, o fato é que a luz é filtrada, passa por aqui e vem bater no fundo da retina. Então, o que interessa para nós é o que está aqui no fundo da retina, né? De uma certa região aqui até tem um limite, né? Claro. De onde a luz bate no máximo vindo daqui, ela vai bater aqui, né? Nesse cantinho. Okay? Então, aqui provavelmente a gente tem menos desses sensores e desse lado de cá também tem menos. Mas aqui no centro, que é a região chamada fóvea, a gente tem mais sensores. Opa, e aqui nessa parte, onde tem o nervo óptico, sai o nervo óptico? Aqui nessa parte a gente não tem sensor nenhum. Então, na verdade, a gente não enxerga aqui nessa parte. Só que como isso eles não se localizam exatamente na mesma posição para o olho esquerdo e olho direito, na mesma posição de reflexão, né? Da luz aqui, do raio que vem lá da frente. Então, um olho cobre o outro nesse pedacinho aqui, né? Mas, de fato, se você fechar um dos olhos e começar a mover sua mão, vai ter uma hora que você consegue detectar que você não enxerga a sua mão, que é o chamado ponto cego do olho, né? Ok? Mas, nas regiões onde a gente tem sensores, esses sensores, eles são basicamente de 2 tipos. São chamados cones e outros chamados bastões. Os bastões, eles são de um único tipo e, basicamente, eles medem a intensidade de cor. Okay? Ou seja, ele mede quanto de luz, né, eu tenho para incidir em cima dele. Okay? Então, ele mediria, por exemplo, lá na nossa onda, né, a amplitude da onda. Okay? O quanto de luz eu tenho lá. Ok? E os cones, que são o outro tipo de sensor que a gente tem no olho, eles medem, eles são sensíveis, né, a 3 comprimentos de ondas diferentes,
ok? Na verdade, eles não são um ponto, né? Eles não são... Na verdade, essa sensibilidade deles é medida, ela é determinada por uma função. E essa função tem a forma de meio que de uma gaussiana, né? Uma gaussiana burra, uma gaussiana distorcida, ok? Existem algumas funções, Pearson, etc., que representam esse tipo de função que eu estou falando aqui, ok? Mas vou mostrar mais ou menos à frente para vocês a cara dessa curva, desses sensores, mas, basicamente, antes de chegar lá, vamos ver o que ocorre com os cones, então. Na região central do olho, lá atrás, na retina, né, tem a região central da retina, ela tem uma distribuição com muito mais cones do que na periferia. Nas partes periféricas do olho, você tem uma distribuição menor desses sensores que medem a cor, ok? Realmente, a gente consegue perceber as coisas com mais detalhe, né? As coisas coloridas com mais detalhes no centro do olho, né? Se eu afastar um objeto para a periferia, para a borda do olho, para longe, né? De maneira que ele fique longe do centro, da onde eu estou olhando, vocês vão ter problema de identificar esse objeto. Mas, se um objeto se move na periferia, você tem uma rápida percepção desse movimento, tá? Isso ocorre porque ocorreu uma diferença na iluminação. Ocorre diferença na iluminação, o outro tipo de sensor, que são os bastões, eles conseguem, né, captar, isso aqui é fora da retina. Os bastões conseguem captar essa movimentação, ok? Os bastões continuam existindo ainda, né, no centro, tá? Só que no centro a distribuição dos cones, os cones ganham, né, tem muito mais cones do que bastões, ok? Os cones, eles são sensíveis, como eu já disse, né, lá atrás, basicamente a 3 cores, né? Então, aqui a gente vê a curva de sensibilidade do S, né? Ou seja, o sensor, que é o cone, né? Que é responsável por perceber a luz, a gente diria assim, azul. Está em azul aqui, mas não é... Aqui no final já não é mais azul, né? Seria uma outra cor, ok? Então, aqui começando do azul, do ultravioleta, né? E indo até o vermelho lá no espectro de distribuição eletromagnética, né? Ok? Então, a gente tem logo no início do espectro os cones do tipo S, que percebem a luz mais azul, né? Você vê que chega lá do verde para frente, ele já não tem sensibilidade. E aí depois a gente tem o M, que seria basicamente o que percebe mais luz verde, né? Ok? Então, de um certo pedaço para cá, ele já não percebe, lá no finalzinho também não. E a gente tem finalmente aqui o L, que seria o equivalente aí ao vermelho, né? Que percebe mais luz vermelha. Ok? Pô, legal. Então, isso aqui é biologicamente falando, o problema foi resolvido dessa maneira. A gente não ter que ter o espectrômetro em cada posição do olho lá atrás, né? A gente tem sensores que conseguem, então são 3 sensores, né? E aí essa ativação que eles captam, ela é transmitida aí de forma analógica para o nosso cérebro, né? Através dos nervos, e aí, bom, aí a coisa não, aí que é menos conhecido ainda. Isso aqui já se chegou a um consenso, mas depois que chega dentro do cérebro, tem muita especulação ainda. É melhor a gente não seguir por aí. Então, lembra lá, quando vocês estavam na escola, alguém falou alguma coisa sobre um daltônico, né? Um daltônico é uma pessoa que ela não tem um desses tipos de cones aqui, ou então os dois, a curva de resposta deles, ela se junta, né? E aí ela fica tendo só o azul, por exemplo, e um outro que capta o vermelho junto com o verde. Então, é por isso que a pessoa não consegue diferenciar vermelho de verde. Então, provavelmente, para saber o sinal, por exemplo, quando é que ele está verde, quando é que ele está vermelho, aí ele tem que lembrar que o vermelho está em cima. Normalmente, né? Nos sinais de trânsito, o vermelho está em cima. Então, ele usa outros artifícios para poder sobreviver no nosso mundo, né? Nessa hora. Tá? Mas só para espairecer um pouquinho aí. Legal. Então, os bastões e os cones são filtros. Eles captam, né?
determinadas partes do espectro aí de luz, né? Ok? Então, se eu pegar aquela distribuição de luz do Sol, por exemplo, né? Pô, eu vou pegar o espectro como ele ocorre na natureza e vou utilizar uma onda azul, um outro filtro, né? Verde e um outro filtro vermelho. Então, nessa hora aqui, o que eu estou fazendo? Se eu fizer a convolução desse filtro com o espectro original, convolução é multiplicação de coeficientes pelos vetores de base, né? Ok? Pelos vetores do outro. É um multiplicado pelo outro, na verdade, né? Isso aqui é convolução. Pô, legal. Isso aqui vai me resultar em um valor. Tá? Se eu tiver esse valor e subir a cara desse B aqui, dessa onda B, eu consigo, até um certo ponto, jogar de volta o sinal aproximadamente onde é que ele estava lá no outro. Eu consigo fazer o inverso dessa filtragem, né? Ok? Eu não consigo completo, mas eu consigo com uma certa, claro, se eu tiver um só, eu vou retornar um valor que vai estar muito fora, né? Mas à medida que eu junto os três, esse e esse, eu consigo substituir a distribuição do jeito que ela vem na física, né, da física, por uma outra que vai estar aproximando essa daqui. Não vai ser exatamente no mesmo ponto, mas vai estar próximo. Pode ser algo mais reto um pouquinho, mas pelo menos eu vou estar reconstruindo o original com uma certa precisão, ok? Então foi isso que se pensou quando descobriu isso aqui, né? Como é que a gente vai fazer isso no computador? Pensou-se dessa maneira. Pô, vamos pegar só os 3 números, fazer a convolução do filtro, né, e ver o que ele retorna e transformar isso num número. Aqui no pico, né? O quanto tem de B, o quanto tem de G e o quanto tem de R. Ok? Então é dessa maneira que é feito. Multiplicando cada curva de resposta, né, pelo espectro, integrando, você consegue obter o contrário. Tá? Legal. Com isso, a gente consegue descrever. Lembra quando eu falei que eu não consigo diferenciar entre a cor 2 milhões e poucos e 2 milhões e poucos mais um? Aqui também eu vou estar com uma cor próxima, não vou estar, na hora de eu retornar, na hora de eu reconstruir, eu vou estar com uma cor próxima. Mas essa cor não vai ser exatamente a mesma, mas ela é suficiente para eu perceber aquilo como cor. Provavelmente para os animais, se eu pegar um pedaço de carne, escanear e entender aquilo, eu consigo entender, né, e mostrar para o animal, provavelmente ele não vai entender que aquilo é um pedaço de carne, né? Mas se você pegar um pedaço de carne na natureza, ele vai entender, porque justamente você não está reproduzindo ele da maneira como o animal enxerga. Com o animal, essas curvas são diferentes, né? No animal, ok? Mas para a gente consegue enganar. Então, na verdade, a gente está enganando, né, o ser humano quando a gente mostra alguma coisa no computador para ele e ele acredita que aquilo é porque está próximo do que ele percebe, né? Ok? Legal. Então, o que a gente viu hoje? Percebemos a radiação eletromagnética, a gente viu até agora, aliás, né? Com lambda entre 400 e 700. Na verdade, isso não é um acidente da natureza, né? Porque a atmosfera deixa passar muita luz, né, nesse range aí, entre os 400 e 700. É o tipo de energia, né, que as plantas se utilizam e também transmitem, né, refletem para a gente, ok? Aí tem alguns animais, a libélula, por exemplo, ela tem mais sensibilidade ao azul, então a curva do azul dela é maior, as outras são menores um pouquinho. E essa coisa aí o nosso olho é daquela maneira, né? Mas tem animais, por exemplo, que a gente tem uma única fóvea no centro de cada um dos olhos. Tem animais que têm até 3 fóveas. Então tem uns tipos de pássaros aí, por exemplo, que eles têm uma fóvea voltada para cima. Porque se vier uma águia para atacá-la, por exemplo, né, aquela fóvea que está voltada para cima consegue ver em mais detalhe, né? Consegue perceber em mais detalhe. A chita, por exemplo, que é
o guepardo, né? Ele tem, a fóvea dele é diferente, ela é mais aberta, né? É achatada. Dessa maneira ele consegue ter uma amplitude horizontal maior do que a gente, consegue enxergar mais no horizontal, né? Ok? Então, cada animal varia do outro aí, não são todos iguais, mas, baseado nisso, né, que se estudou a partir dos animais, a gente conseguiu reproduzir e colocar isso no computador também, né? Aí, no computador, então, como eu disse, a gente tem as ondas. A gente tem os filtros, né? Com esses 3 filtros, a gente passa o filtro 1, passa o filtro 2, passa o filtro 3, e é isso que ocorre lá no CCD, né? O CCD, na verdade, é captando o quanto tem aqui nessa parte do espectro, o quanto tem nessa parte, que é o verde, e o quanto tem nessa parte aqui, que é o azul, né? O R, o G e o B aí. Os 3 CCDs diferentes. Ok? E com esses 3 números, se eu fizer, né, o contrário, eu consigo reconstruir, fizer integral, né? Eu consigo, e usando a onda original, eu consigo reconstruir aproximadamente o que tinha lá. Ok? Consigo reconstruir tanto matematicamente quanto jogar isso num sistema eletroeletrônico aí, né, e reproduzir num display de computador para a gente poder enxergar, ok? Então veja, aí a gente sai da natureza, sai da cena, através do sensor transforma isso em números, né? E aí depois faz o contrário, pega dos sensores e joga para a tela do computador. Ok? Então, repara, aquele espectro é muito grande. A gente escolheu exatamente ali as 3 filtros, né? Na parte que a gente enxerga para facilitar os cálculos, né? Mas a gente poderia usar outras partes quaisquer. Eu poderia, desde que eu tenha os meus filtros varrendo todo o espectro, né? A combinação deles é que vai... Poderia usar mais de 3? Posso. Aliás, eu teria mais precisão, né, se eu usasse 4, 5, 6, ok? Mas assim, como se percebeu que os seres humanos têm basicamente 3, aí as pessoas não quiseram ir além disso. Tá? Claro, os cálculos seriam mais complicados, né? A reconstrução seria mais complicada para fazer isso analogicamente também, né? Mas por isso que preferiu se manter só com 3 filtros, ok? Legal. Então, aí, esses filtros, a cara deles, né, a forma deles não é a mesma. Claro, se alguém, como eu disse, foi lá na Sibéria e pegou um filtro e fez, aí usou um espectrômetro, né, pegou a curva de resposta dele para cada uma das cores, né? Ele construiu uma curva para esse filtro. Se eu tiver em um outro lugar, eu vou ter uma coisa diferente, né? O resultado não vai ser o mesmo. Então, dependendo do lugar aí, começou-se a construir, a gente tem que também ter uma padronização para isso, né? Então, a gente tem que falar, não, a curva que eu estou usando é essa daqui, ok? Então, aí começou-se a definir modelos diferentes. Esses modelos são chamados modelos de cores, tá? O mais tradicional deles seria usar o próprio espectro, mas a gente sabe que nós seres humanos, por exemplo, nós não conseguimos, né? Tá? Então, o que se ganha com esses modelos de cor é que a gente não precisa reproduzir as coisas no espectro. A gente só precisa de 3 números, na verdade, né? Um valor de R, um valor de G e um valor de B para poder fazer a reconstrução. Okay? Eu não preciso ter uma TV tão complexa, né? E etc. A gente consegue fazer, com esses 3 números, só fazer computação gráfica, né? Hoje em dia, ok? E a gente consegue, né, com esses 3 valores só, já é suficiente para nós, seres humanos, pelo menos. Talvez para os animais não seja suficiente, talvez tenha que ter mais aí, né? Ok? Bom, então eu já falei que um dos espaços de cores pode ser o próprio espectro, né? Ok? Mas eu posso ter também a segunda maneira, que seria a combinação linear de sensores, que foi como eu falei até agora para vocês. Então, a gente tem basicamente 2 padronizações indo nesse sentido. A gente tem uma que a gente conhece ela como RGB,
que foi definida, então, pelo menos aqui eles definiram uma e ficou ela, né, para sempre, mas tem uma outra que chama XYZ, que é de uma outra entidade aí de padronização, ok? Na verdade, uma é só uma transformação da outra. Uma foi feita na Sibéria, a outra foi feita no Japão, sei lá, alguma coisa assim. Mas, pelo menos nisso, os cientistas da cor aí, eles chegaram num acordo, né? E padronizaram, pelo menos com essas duas. Tem mais algumas, mas não são tão importantes quanto essas duas aí, que são XYZ ainda utilizado, ok? Apesar do RGB dominar hoje em dia, né? Mas a gente tem outras que são mais intuitivas. Essa daqui a gente viu que deu um trabalho para chegar nela, né? Para eu fazer vocês entenderem como a gente chega no RGB, eu tenho que sair lá de comprimento de onda, a gente tem que entender tudo isso, né? Já se eu for para modelo HSV ou HSI, como ele é chamado também, né, que é o modelo da Apple, aliás, a Apple utiliza esse modelo, né? Ele é um pouquinho diferente, ele é baseado na amplitude e no comprimento de onda, né? Mas por que tem 3 valores? O terceiro valor, que é um V, bom, eu vou explicar ele mais à frente para vocês, né? Basicamente, aqui eu tenho qual é a cor, né? Aqui eu tenho qual é a quantidade de cor dessa cor que eu tenho, que é a gente chama isso de saturação, né? Saturation. E aqui eu tenho um chamo de intensidade, outro chamo de valor, de value, né? Ok? Mas isso aqui é que está relacionado basicamente à iluminação. Então seria HS, um, e o V, que é o outro. O HS seria relacionado ao comprimento de onda, né? Ok? E o V seria relacionado à amplitude. Pô, mas H e S, comprimento de onda, sim, o H é qual é a cor. Veja que se eu tiver um S zero, se cor mais bem fraquinho, ok? Mas se eu tiver um vermelho, por exemplo, o H for lá em cima do vermelho, mas tiver um vermelho bem fraquinho, eu vou ter algo próximo do branco, vermelho bem clarinho, né? Ok? E se eu tiver um vermelho forte, aí o S é bem alto, né? É o valor alto do S, ok? Claro, para um vermelho fraquinho ou forte, eu tenho uma iluminação. Se eu jogar a iluminação bastante em cima do vermelho fraquinho, ele vai ficar quase branco, né? Se eu jogar a iluminação zero em cima desse vermelho bem fraquinho, ele vai ficar preto, ok? Vai escurecer. Então, a amplitude da onda em si é dada pelo V aqui, ok? Basicamente é assim que funciona o HSV, a gente vai ver ele direitinho aqui na frente. Bom, então aqui está aqui é o pico, né? O valor de pico para aqui no B é 435,8 micrômetro, né? Ok? Então, veja, se eu mudasse um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, eu vou reproduzir um outro sistema. Então, dependendo da posição que eu tenho essas funções aqui, né? O pico delas e a distribuição delas, ok? Eu vou estar produzindo sistemas diferentes, padronizações diferentes. Mas a combinação delas consegue me reproduzir a uma certa precisão aí o espectro original que eu tinha lá, né? Ok? Então, aqui só para vocês saberem que o lambda 1, né, está em 700 micrômetros, é o contrário, lambda 1 está aqui, é o do R, lambda 2 é esse aqui, lambda 3, o valor de pico é esse que está aqui, né, o valor do pico, ok? Legal, então agora, com uma função de 3 funções, né, com a combinação de 3 funções, ou a função de outras 3 funções, eu consigo ter uma cor, ok? Consigo ter qual é a distribuição de cor de um ponto, né? Bom, para esses modelo RGB aqui, o que se faz normalmente é normalizar entre 0 e 1, né, o que se tem de cada uma dessas cores. Então, aí, na verdade, eu começo do 0, 0, 0. Se eu disser que eu tenho só para o vermelho, né, se eu tiver um ponto, se eu tiver uma cor só vermelho, algo parecido com isso aqui, né,
eu jogo lá no meu cubo de cor 1, 0, 0. Isso vai me dar o vermelho. Então, na verdade, passeando aqui dentro, eu consigo definir o quanto eu tenho de cada uma daquelas cores, passeando dentro do cubo, né? O branco seria um ponto aqui, ó, né? Dentro do 1 e 1, todo mundo 1, ok? Não é muito intuitivo isso, mas funciona bem, né? E dá para a gente, já é tudo feito no computador para trabalhar com esse modelo de cor, né? Ok? O XYZ, ele é uma transformação desse aqui, então, como eu disse, né? Significa que dado um ponto, dado uma cor, aliás, RGB, eu consigo transformar ela para XYZ, multiplicando essa cor por essa matriz aqui, ok? E se eu tiver XYZ para transformar para RGB? Calcula a inversa dessa matriz, joga no MATLAB aí, né? Calcula a inversa dela que você tem a transformação oposta, ok? Mas é mais para vocês saberem que existe, né? Se algum dia alguém for trabalhar com cores, existe também esse sistema XY. Deve ter suas vantagens, eu nunca realmente também fui atrás para saber como é que é. Eu só parei por aqui, nunca fui mais profundo para saber nem por que criaram ele, né? Mas provavelmente seja útil, tem alguma utilidade. Então, o HSV, como eu disse, ele é um espaço um pouquinho mais intuitivo. O RU, eu já disse que é a cor em si, né? Então, se eu fizer um círculo e colocar o vermelho para a direita, né? O azul, quanto? 135 graus, né? E o vermelho, azul e o verde para baixo, ou vermelho, verde e azul, né? Aqui é melhor. A gente consegue sair do vermelho com um ângulo, né? Ir até o verde, depois sair até o azul, né? Então, de fato, aí a gente consegue fazer uma representação cíclica. Dependendo do ângulo que eu tiver, eu estou com uma cor diferente. Você pode entender que a cor é assim, né? O RU, isso é o RU, então, né? A quantidade de cor que eu tenho é o que a gente chama de saturação, né? E aí o I ou o V, como queiram, né? Ele é o quão brilhante, o quão luz, o quanto eu tenho de luz, né? Em cima desse ponto, ok? Ou seja, a intensidade propriamente dito. Tá. Legal, então aqui está um sistema da Apple, né? Inclusive eles têm, quando você vai escolher a cor de uma coisa, ele mostra uma coisinha, você vai lá e escolhe uma cor aqui num círculo, né? Ok? Aquele cubo que a gente tinha, ele é levantado e achatado, e aí eu tenho R para cá e B para cá. Se pensar isso num cone, né, 3D, o H é o ângulo, a partir daqui do zero, então, né, tá? 360 graus, 0 graus, né? Só para a gente, seria vermelho puro, né? Ok? O S seria um vetor aqui nessa direção, né? Na direção da cor, né? Maior ou menor, dizendo a quantidade daquela cor que tem, e o V é um vetor para cima, né? E se ele for mais alto, você vai ter mais iluminação, se ele for mais baixo, tem menos iluminação, ok? Essa seria uma das maneiras de entender aí o modelo HSV, ok? Lembrando que isso, o sistema, da maneira como a gente está vendo, ele é aditivo, né? Eu saio de 0, 0, 0, por exemplo, para nada de verde, nada de vermelho e nada de azul, para 255, 255, 255, significa que aí eu tenho o branco, né? Ok? Se eu usar esse cubo de cores aqui, né? Ok? Dessa maneira funciona bem, né? Isso é um sistema aditivo. Mas existe também o sistema complementar, que é chamado de subtrativo. Nesse caso, eu penso, se eu tenho papel branco, o que eu tenho que fazer para imprimir tal cor? Eu tenho que eliminar
o complementar dessa cor. Então, se eu tiver vermelho, o complementar do vermelho é o ciano, que é verde mais azul. Pô, legal. Então, se eu tiver vermelho e adicionar verde e azul, eu vou estar eliminando, né? Se eu quiser, da mesma coisa. Se eu quiser eliminar verde, eu vou ter que adicionar azul e vermelho. E se eu quiser eliminar azul, eu vou ter que adicionar verde e vermelho. É assim que a impressora funciona. Por isso que na impressora a gente tem ciano, magenta e o amarelo, né? A combinação dessas três cores vai fazer você sair do branco, que é o papel, e chegar ao preto. Claro, o máximo dessas três cores, o máximo de ciano, e magenta e amarelo seria o preto, mas a gente não consegue chegar a esse preto exato, né? Então, o que se faz aí é colocar mais um cartucho na impressora. E aí você passa a ter o black também, né? Então, CMY, desculpa. CMY mais K, né? Ok? Aí a gente está subtraindo cores. Quer dizer, quando você adiciona, e é um sistema subtrativo, né? Quando você adiciona essas três cores, você está subtraindo essas outras aqui, né? Ok? É o sistema utilizado nas impressoras. Então, primárias aditivas é o outro, né? E primárias subtrativas. Você coloca o K para garantir que você tenha o preto, né? Certinho. E não uma cor próxima a ele com os outros. É isso dessa aula. Deixa eu parar a gravação.